Calorosas saudações, e o Governo veio basicamente dizer que o referendo do Chega vai ser recusado. O PSD diz que a proposta do Chega para o referendo à imigração é completamente desenquadrada, já a dar um prefácio para aquilo que será a recusa dessa mesma proposta. Hugo Soares, líder parlamentar dos social-democratas, rejeita condições de André Ventura, referindo que a proposta para a criação de um referendo não tem nada a ver com a questão orçamental, acrescentando ainda que as negociações não se fazem em praça pública. Dois aspectos. Primeiro, se fosse outra pessoa qualquer do PSD a dizer isto, eu até, enfim, poderíamos descartar, mas é o Hugo Soares. E o Hugo Soares é muito importante dentro do núcleo do Luís Montenegro. Aliás, é o braço direito dele, não é por acaso, que está como líder parlamentar. Eu arrisco-me até a dizer que a posição de líder parlamentar nos partidos é, em determinado aspecto, mais importante do que a posição de ministros. Porque o líder parlamentar, quando se está num partido de governo, que é o caso do PSD agora, faz a ligação entre o grupo parlamentar e o próprio governo. E, portanto, essa posição é muito complicada de gerir. Tanto que muita gente até pensava que ele ia ser Ministro dos Assuntos Parlamentares e foi mesmo para líder parlamentar. Ora, o que é que se passa aqui? Se eu concordo com o referendo, obviamente que sim, não é? Obviamente que sim. Agora, o que me parece é que eu acho que o PSD acha que indo a eleições consegue ter melhor resultado do que teve nas últimas eleições. É possível, mas muita coisa pode acontecer e o cenário pode mudar. Agora, onde é que eu discordo? Claramente do Hugo Soares. Quando ele diz aqui, não tem nada a ver com a questão orçamental. A verdade é que tem. Em primeiro aspecto, o Orçamento de Estado, obviamente que é um instrumento de matéria orçamental, claro, mas também é um orçamento de matéria política, não é? E, portanto, há aspectos formais de cariz orçamental que são aplicados na negociação e de cariz informal e político que são aplicados em várias ações, como já foram no passado, por partidos de esquerda e por partidos de direita. A isto chama-se um ator informal na negociação do Orçamento de Estado. Não é orçamental, mas é um ator político na aprovação ou rejeição desse mesmo orçamento. Portanto, não creio que seja desadequada, muito honestamente. Se me perguntar se é desadequada do ponto de vista formal, daquilo que é estritamente do ponto de vista orçamental, talvez sim, mas mesmo aí até pode ser argumentado que, do ponto de vista orçamental, se quer mais verbas para a administração interna, não é? Que controla a questão da imigração. Portanto, logo aí não concordo de todo com o Hugo Soares e acho que não faz sentido. E no caso das negociações não se fazem em praça pública. Eu compreendo que haja algum tipo de negociações que tenham que ser feitas à porta fechada, mas o André Ventura dizer que quer fazer um referendo em troca da aprovação, já que toda a gente vai votar no referendo, não é? Toda a gente ficar a saber da negociação não me parece problemático nesta questão aqui, não é? Portanto, não é algo pessoal, muito pelo contrário, até parece-me algo institucional. Não creio que seja um problema isso, até muito pelo contrário. Há coisas em que sim, efetivamente, se calhar até o próprio André Ventura já errou em negociar em público, ou o PSD, isso é perfeitamente normal, as pessoas cometem erros, mas aqui discordo completamente. O presidente do Chega, André Ventura, anunciou esta semana que vai fazer chegar ao Governo uma proposta de referendo à imigração para realizar no início de 2025, considerando-a importante nas negociações do Orçamento de Estado do próximo ano. Em entrevista ao Semanário Expresso, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD e braço direito do Primeiro-Ministro, que eu vos estava a dizer há bocado, rejeita condições de Ventura, referindo que a proposta para a criação de um referendo não tem nada a ver com a questão orçamental, acrescentando ainda que as negociações não se fazem em praça pública. É aqui que eu discordo dele mais uma vez. As negociações, o teor fundamental e mais aprofundado, eu compreendo que se façam à porta fechada, isso é normal, estamos a fazer assuntos de Estado, é importantíssimo. Agora, o facto de se colocar na agenda mediática, na agenda setting, a questão do referendo é perfeitamente normal, não é? Até porque o Hugo Soares sabe perfeitamente que quando se vai implementar legislação, e não me venham com a conversa que é o oposto, porque eu sei perfeitamente como é que funcionam os meandros políticos em todos os partidos, quando se vai colocar legislação para ser aprovada no Parlamento e executada pelo Governo, muitas das vezes é colocada por vários atores mediáticos dentro da comunicação social para ir sendo cozinhada dentro das massas de um ponto de vista comunicacional para a população se habituar a essa ideia quando ela for legislada e posteriormente aprovada. Portanto, isto não é um argumento que faça sentido, ainda para mais numa altura, no século XXI, em que vivemos na era da democracia das audiências. Portanto, isto não faz todo sentido. Eu compreendo que tópicos mais sensíveis, certo, claro, e assuntos mais, enfim, claro, se chegarmos quase a serviços secretos, etc., tudo bem. Agora, negociar um referendo, pá,
por amor de Deus. A Suíça faz referendos a torto e a direito, não é? Portanto, não me parece que seja algo assim extraordinário. Vou ter de referir uma questão de princípio, isto é o Hugo Soares a dizer, vou ter de referir uma questão de princípio, começámos mal porque, do meu ponto de vista, as negociações não se fazem assim. Não é na praça pública que se fazem as negociações para o Orçamento de Estado, ponto número 1. Por muito esforço que alguns façam, não é assim que o Governo deve fazer e não é assim que o grupo parlamentar do PSD vai fazer. Começou por dizer o dirigente social-democrata. A questão do referendo não me parece ter nada a ver com a questão orçamental, é uma coisa completamente desenquadrada do debate orçamental e, quanto à substância, parece-me desenquadrada daquilo que têm sido as operações políticas que foram sufragadas pelos portugueses e que estão no programa de governo. Acrescentou. Completamente em desacordo, até porque, não sei se recordam, mas a própria União Europeia quer implementar uma legislação, não sei se já implementou ou não, mas tem essa vontade, de que se um país recusar um imigrante ilegal, vai ter de pagar uma multa de 20 mil euros. Ora, se estamos a falar de coimas que os países vão ter que pagar através do dinheiro do Estado, e o dinheiro do Estado é o dinheiro dos impostos e das contribuições dos portugueses, parece-me legítimo que se debata a imigração como também uma questão orçamental. Porque reparem, se recusar 10 imigrantes ilegais, segundo esta proposta da União Europeia, gasta-se 200 mil euros dos impostos dos portugueses. Se forem 100, apenas 100 pessoas. 100 pessoas, não sei se estão a perceber, 100 pessoas nem enche o estádio do Buba de Lenço. Portanto, não sei se estão a perceber bem a dimensão. E, portanto, vamos pagar 2 milhões de euros só por não querermos receber 100 cidadãos imigrantes ilegais. Não sei se estamos a perceber. Já para não falar que os ministérios têm diferentes subvenções, como devem imaginar, e isso é decidido no Orçamento de Estado. No Orçamento de Estado decide-se qual é a percentagem do dinheiro disponível da receita do Estado que vai para o Ministério da Saúde, da Administração Interna, das Infraestruturas. Normalmente são os que se gasta mais dinheiro, não é? E, portanto, pode ser negociado desse ponto de vista, a nível da imigração, que a Administração Interna tenha mais receita, tenha mais capital financeiro, tendo em conta a situação da imigração em Portugal neste momento. Portanto, uma coisa é o Hugo Soares achar, que eu discordo também, mas é legítimo da parte dele dizer eu não acho que estas negociações se devam fazer à porta aberta, a público. Eu discordo porque acho que isto não tem nada de especial, não acho que seja uma coisa assim tão aprofundada, acho que também não surpreende ninguém porque é uma coisa perfeitamente normal dentro daquilo que o Chega exigiria, mas pronto, é a forma dele funcionar e é uma questão de princípio e ética dele e eu aí não o questiono, tudo bem, discordo completamente, mas é a forma dele funcionar e está tudo certo. Agora, onde ele está completamente errado, é dizer que não tem nada a ver com matéria orçamental, porque, ponto 1, primeiro tem, mesmo que seja de forma indireta, como eu expliquei aqui, nas subvenções àquilo que são as diferentes remunerações salariais, entre aspas, não é o termo correto, mas percebem, aos diferentes ministérios, tanto que, e depois na parte política, porque muitas das vezes elementos informais de cariz político são utilizados para a negociação do próprio Orçamento de Estado. Eu não sei se se lembra, nós tivemos orçamentos de Estado aqui em Portugal a serem aprovados por causa de queijo, sabem? Queijo limiano, literalmente, queijo limiano. Lembram-se disso, não é? Quer dizer, a malta mais nova não se lembra, eu também não me lembro, porque, aliás, eu acho que esse orçamento do queijo, acho que foi aprovado no ano em que eu nasci, eu nasci em 99, foi para aí por esses anos, foi no início do século, finais dos anos 90, foi uma coisa ridícula, porque na altura, para quem não se lembra, para a malta mais nova aqui do canal, quem governava na altura era o Guterres. E o Guterres tinha no Parlamento 115 deputados, ou seja, não tinha maioria, precisava sempre de um voto para ter os 116, a maioria qualificada. O que é que acontecia? Ele andava sempre a pedinchar votos e tal, e não sei o quê, até que um dia não conseguia votos de ninguém e prometeu ajudar, na altura, um deputado do CDS, já não me lembro do nome dele, nos negócios do queijo que ele tinha, lá não sei aonde, que era, acho que era queijo limiano, era mesmo queijo limiano, já não me recordo, pronto, enfim. E o orçamento foi aprovado por causa disso, porque esse deputado do CDS votou a favor por causa do queijo. Isto só em Portugal. Isto parece um sketch dos Gato Fedorento, eu estar a dizer isto assim, mas isto aconteceu mesmo. Isto é a coisa mais típica portuguesa. Há muitas, não é? Há muitas, como por exemplo construirmos uma ponte de 18 km e a primeira coisa que fazemos é uma feijoada da mesma distância. Portanto, há assim umas coisas engraçadas em Portugal, se bem que eu acho que o queijo limiano é pior. Portanto, eu acho que, estando um partido na AD que já permitiu aprovar um orçamento de Estado por causa de um queijo, não é? Acho que também pode permitir aprovar um orçamento por causa de um referendo à imigração. Eu acho que, apesar de tudo, é mais fácil controlar a entrada de queijos em Portugal do que propriamente a imigração completamente descontrolada que está neste momento, não é?
Digo eu. Digo eu. Até porque os queijos, que eu saiba, ainda não têm nacionalidade. Nem as vacas. Bom, continuando. Um mau sinal para os meses que se avizinham, peço desculpa. Na noite desta quinta-feira, em Olhão, e em resposta a Hugo Soares, André Ventura diz que as palavras são um mau sinal para o país. Fico a aguardar pela resposta do líder do PSD, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, num tema tão importante como a imigração. Só mostra que o PSD, tal como o PS, tem medo de ouvir as pessoas neste tema tão sensível e delicado. Se o PSD está a dizer que não há partida, é um mau sinal para os meses que se avizinham, afirmou o líder do Chega. Eu honestamente não compreendo o PSD, sabem? Porque o PSD... Qual é o grande argumento, politicamente falando, qual é o grande argumento do Chega e qual é a narrativa base substancial do Chega em termos políticos? É que o PSD e o PS são a mesma coisa. O que ideologicamente, nas bases e nas suas raízes, não estão longe. Ou seja, teoricamente o Chega está correto nessa análise, porque ambos os partidos, quer o PS, quer o PSD, são de origem social-democrata. Não é? O PSD é um bocadinho mais amigo do mercado do ponto de vista económico, mas ambos sociais-democrata, centro-esquerda, portanto, muito próximos ideologicamente. Só que o PSD poderia fazer um esforço e pensar, bem, o eleitorado à direita está a crescer, por isso é que o Chega teve quase 20%. Portanto, se eu me aplicar um bocadinho e governar um bocadinho mais à direita nos temas sociais do ponto de vista fraturante, há mais eleitorado para eu ir buscar ao Chega nesses 20% do que propriamente ao Partido Socialista, que está completamente saturado nos últimos 10 anos de governação. Só que não me parece que seja essa análise que o Luís Montenegro esteja a fazer. Ou pelo menos o Hugo Soares. O Luís Montenegro não sei. Não é? Mas eu honestamente, o Luís Montenegro, se fosse esperto, aprovava o referendo. Eu no lugar dele, ou seja, eu não estou no lugar dele porque não partilhamos a mesma visão ideológica, como devem imaginar, não é? Mas eu acho que nesta posição, para o PSD, o mais benéfico seria mesmo aprovar o referendo. A sério, acho mesmo. Para o país, claramente que era, não é essa a questão, que acho que isso é ponto assente. Mas estrategicamente falando, até para o PSD, era bom para eles, não era? Portanto, mesmo que não fossem mais à direita, mas as pessoas começavam a pensar, espera lá que se calhar eles não são, mas ao menos enganavam. Eles aqui não estão a enganar, não é? Portanto, parece-me que não estão a saber jogar o jogo. Mas pronto, enfim. Acho que neste processo negocial, se houver muita recusa por parte do PSD, mediaticamente falando, o Chega pode, não estou a dizer que vai, mas pode ganhar com isto, porque fortalece a narrativa de que PSD e PS são iguais. Pelo menos no caso da imigração. E é esse o argumento do Chega. E Luís Montenegro pode secar esse argumento, não me parece que o vá fazer. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Não é? Portanto, Ventura respondeu o Hugo Soares. Não sei se isto tem vídeo muito grande ou não, vamos ver. Disse o líder parlamentar do PSD. A única coisa que posso lamentar e aguardar pela resposta do líder do PSD, do Sr. Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, num tema tão importante como a imigração. Só mostra que o PSD, tal como o PS, tem medo de ouvir as pessoas em matéria de imigração. O meu desafio, e esta noite vamos reforçá-lo, é precisamente não termos medo. Esta é uma matéria sensível, é uma matéria delicada. Vamos ouvir os portugueses sobre esta matéria. Se o PSD já está a dizer que não há partida, eu diria que é um mau sinal para os meses que se avizinham em Portugal. Pois, acho que sim. Mas eu não me surpreenderia se o Chega votasse contra o orçamento. Aliás, eu acho que a vontade do Ventura é votar contra o orçamento. Parece-me, na comunicação política dele. Não sei se é a melhor estratégia. Acredito que não, porque será complicado para o Chega repetir os 50 deputados. Mas o que me dá a entender é que ele tem vontade de chumbar o orçamento. Pelo menos, enfim, posso estar equivocado e a vontade dele até ser outra, não é? Mas parece-me isso. Mas é um risco, atenção, porque ter 50 deputados novamente ou mais, não estou a dizer que é impossível, porque é possível, não é? Mas é muito complicado. Mas vamos ver, será interessante, pelo menos do ponto de vista do espetáculo político-partidário. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e têm também o código de desconto na Prozis, Sousa10 para vários descontos. Segundo link da descrição. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.